E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou Aldo Apolinário do canal Histórias de Sucesso por Aldo Apolinário. E hoje, pessoal, nós vamos contar a história de Aníbal Barca, o terror do terror. Mas antes de eu começar a contar a história de Aníbal Barca, eu vou pedir 4 coisinhas para vocês. Para mim? Não, é para você mesmo. Pessoal, se inscreva no nosso canal. Tá? Acione o sininho ali para você receber os nossos vídeos que vão ser postados semanalmente ou quinzenalmente. Vamos ver como é que vai ficar para frente ali. Dá aquele like para ajudar o canal a fortalecer, sabe? Aquele negócio de parceria. E também compartilhe, pessoal, nossos vídeos para que muitas pessoas possam ter um pouco de cultura diferenciada, pessoal. No YouTube tem muita cultura, né, para todos os gostos, né? Tem vídeos engraçados e tem vídeos e histórias do Aldo Apolinário, né, que são engraçados, mas que deixam algum tipo de legado, que inspire você a ser cada vez melhor, tá, pessoal? Então, por isso, vá lá, faça isso por nós aí, tá bom? Conto com vocês. Então, pessoal, vamos para a nossa história. Então, o título da nossa história é Aníbal Barca, o terror do terror. E por quê? Primeiro vamos entender o título, pessoal. Aníbal Barca, ele viveu, então, ele era da grande civilização de Cartago, ele era cartaginês, né? Que foi uma civilização contemporânea da grande civilização romana. Os romanos, sim, eram o terror. Então, os romanos, com seu exército extremamente treinado, bem preparado para a guerra, era o terror dos povos e da vizinhança. Até que um certo dia surgiu alguém que se tornou, dentro da história, o terror do terror. E esse alguém é Aníbal Barca, né? Então, Aníbal Barca, pessoal, ele viveu no século 3 a.C., né, onde ele era filho de um general, né, chamado Amílcar Barca, e esse general ele lutou nas guerras púnicas, né, porque Cartago era uma grande potência marítima e chegou um certo tempo que Roma também se tornou uma potência, e aí com duas potências, como se diz na gíria, né? Dois bicudos não se beija. Então cartagineses e romanos não se entenderam e resolveram ir para a guerra. E foram em 3 episódios, né? Então a primeira, a segunda e a terceira guerras púnicas, né? Mas nós vamos falar então de Aníbal, né? Que se tornou, ou foi dentro da história realmente da antiguidade, um dos maiores generais da antiguidade. O único capaz de colocar terror no terror, que era o exército e a civilização romana, tá? Então, como eu falei para vocês, Aníbal Barca, ele era filho de Amílcar Barca, e Amílcar Barca, como eu falei para vocês, ele lutou na primeira guerra púnica, e ele infelizmente foi derrotado, que foi uma guerra essencialmente marítima, por postos e entrepostos comerciais. Os romanos venceram e acabaram impondo algumas punições muito severas aos cartagineses, né? E Amílcar Barca, ele consegue feitos incríveis para reerguer a civilização cartaginesa, como, por exemplo, conquistar vastos territórios na Península Hispânica, onde hoje, não sei se você consegue associar, onde hoje é a Espanha, né? Península Ibérica, na província hispânica, e a partir dali, então, Cartago se reergueu e conseguiu voltar a ser uma potência, porém, como eu falei antes, e dois bicudos não se beijam. Automaticamente foram para a guerra novamente. E aí, logo após, né, Amílcar Barca, ele ensinou muitas coisas ao seu filho, né, Aníbal. E Aníbal, então, antes do Amílcar morrer, ele fez uma promessa ao seu pai, que ele vingaria as derrotas e a humilhação que Cartago passou na Primeira Guerra Púnica. E com 26 anos, alguns anos depois da morte de Amílcar, Aníbal se torna, pelos feitos que ele tinha, com a sua capacidade intelectual, como estrategista e militar, Aníbal consegue o posto de grande
comandante do exército cartaginês. Então ele comandava todo o exército. E aí, logo após algumas ofensas, porque os romanos não eram fácil não, era difícil lidar com os romanos, a tal da soberba, porque os caras se achavam os melhores, e realmente eles eram bons de guerra. Se tinha uma turma na antiguidade que era bom de guerra, eram os romanos, né? E aí então os romanos descumpriram alguns acordos feitos lá em Cartago, né, e foram invadir uma cidade lá chamada Sagunto, que era inclinada às orientações cartaginesas e inevitavelmente foram para a guerra. Então foi a Segunda Guerra Púnica, que durou então de 218 a 201 a.C. e é nessa guerra que Aníbal vai se tornar o terror. Então o que Aníbal faz? Ele organiza um exército com 90 mil homens, e quando todo mundo pensa que Aníbal ia pegar o seu exército, colocar, se você estudar um pouquinho, ver ali o mar Mediterrâneo, onde ficava Cartago, de um lado no norte da África, e a Roma, né, que no caso ficava na Península Itálica, ficava do outro lado do mar Mediterrâneo. Todo mundo pensaria, não, então Aníbal vai pegar o seu exército e vai direto para Roma. Não, porque isso era muito óbvio. Então o que Aníbal fez? Ele pega suas tropas, 90 mil soldados, e vai para a Península Ibérica. E lá da Península Ibérica ele faz coisas inimagináveis que colocam medo nos romanos. Então ele sai em marcha, em vez dele atacar por mar, ele sai em marcha numa distância relativamente muito grande, que alguém pensou, o cara vai andar tudo isso aí com esses 90 mil soldados? Pois Aníbal falou, eu vou e deixe comigo. E aí então o que os romanos fizeram, organizaram um exército e foram ao encontro, porque, como eu falei para vocês, se tinha uma turma que gostava de uma muvuca, eram os romanos. Então eles falaram, então vamos ao encontro de Aníbal, só para nós ver se o bicho é bom mesmo. E aí Aníbal sabia que as tropas romanas eram muito bem treinadas, muito bem disciplinadas, e aí então ele sai em marcha em direção à cidade de Roma. Porém, no meio do caminho, ele fica sabendo que uma vasta quantidade de legiões muito maiores do que o seu exército estava vindo ao encontro de Aníbal. Então o que ele faz? Ele passa pelo sul da Gália e pega a direção ao rio Ródano. O rio Ródano. E aí ele sobe e desvia dessas tropas. E ele chega num lugar ao sul da Gália, onde nós temos os Alpes, que hoje são os Alpes suíços. A turma vai lá para poder esquiar, mas naquela época de Aníbal, aqueles Alpes, aquela cadeia montanhosa, tornou-se um grande obstáculo. E todo mundo começou a falar para Aníbal, Aníbal, a coisa tá feia, não vai dar pra gente atravessar essas montanhas aí não. Tem o inverno que é rigoroso, tem os despenhadeiros, e Aníbal com 90 mil soldados, né? Vai ter muitas dificuldades, não vai ter como passar, pois Aníbal falou, eu vou passar por aqui, vou atravessar e vou dar a volta nessa tropa de romanos ali. E aí então Aníbal embarca numa aventura incrível, extremamente difícil, atravessando uma cadeia montanhosa com 90 mil soldados, com elefantes, com tropas, com tudo que tinha para carregar ali. E aí coisas assim, difíceis começam a acontecer com Aníbal. Primeiro, o inverno rigoroso pega ele no meio do caminho, né? Então seria uma travessia de mais de 2 meses, e o inverno rigoroso pega ele no meio do caminho. Segundo, ele, numa das baixadas, ida e vinda das montanhas, Aníbal é emboscado por tribos gaulesas hostis, né? Porque as tribos gaulesas, elas não eram unificadas, então nem todas faziam parte, né? Ou compactuavam com as ideias de Aníbal e com outras partes de tribos gaulesas que se uniram ao exército de Aníbal. E aí o que acontece? Ele é atacado, tem parte do seu material destruído e tem que passar por desfiladeiros extremamente difíceis. Muitos elefantes caem, que faziam parte da cavalaria, né? Eles caem, soldados desequilibram e caem lá de cima das montanhas, se rebenta tudo lá embaixo. Tinha um que chegava a quicar, que nem bola de basquete a hora que caía. Coisa feia de se ver, porque eu não era cartaginês, eu dou risada, mas a coisa foi feia. E aí ele foi atravessando, e nessa travessia ele perdeu 33 mil soldados. Teve 33 mil baixas entre elefantes e soldados e tudo mais. E aí ele consegue o que todo mundo achou que ele não conseguiria, que seria atravessar os Alpes em pleno inverno. E aí ele se vê em plena Península Itálica.
E aí os romanos não sabiam, né, para onde tinha ido parar. O pessoal falou, morreu todo mundo. E de repente eles deram de cara com as tropas de Aníbal. E aí quando Aníbal atravessa aí, todo o desfiladeiro, ele dá um descanso ali para as tropas e ele consegue então reunir mais tropas e aí ele parte em direção à cidade de Roma. E aí, nessa partida em direção à cidade de Roma, gente do céu, a coisa foi feia. Ele deu, olha, primeira batalha que ele enfrentou, porque ele é como eu falei para vocês, ele foi um dos maiores generais da antiguidade. Ele pensava fora da casinha. Quando todo mundo desafiava e achava que ele não conseguiria, pois ele mostrava do contrário e conseguiu fazer coisas que colocaram o seu nome na história da humanidade. E a primeira batalha foi a Batalha de Ticino, onde foi basicamente uma batalha entre cavalarias, onde os elefantes de Aníbal botou os cavalos dos romanos para correr. Partiram e dispararam, os cavalos viam os elefantes, ficavam apavorados, ele usou as estratégias e partiu fora. A segunda batalha, nossa gente, a Batalha de Trébia, mostrou toda a astúcia de Aníbal, por isso que ele foi o terror dos romanos, né? Então o que ele fez? Ele tinha o apoio de uma cavalaria de um povo chamado Numídia, e os Numídias tinham uns cavalos muito rápidos. Então o que ele fez? Gente, ele foi e atacou o acampamento romano no amanhecer, quando o sol estava raiando, os romanos lá dormindo, passando, né? Ele atacou os romanos no amanhecer. Os soldados romanos não tinham tomado café, alguns estavam quebrando os torrão de, como se diz lá na Penha onde eu cresci, quebrando os torrão de ramela do olho, não entendia direito o que estava acontecendo, e a cavalaria atacou e saiu. E quando saiu, a estratégia de Aníbal era fazer com que os romanos viessem atrás da cavalaria, e quando viesse atrás da cavalaria, a infantaria armaria uma emboscada. E foi isso que os romanos fizeram. Morderam a isca que nem criancinha querendo pegar a paçoca. E aí os romanos foram atrás, e quando eles chegaram num descampado, saiu as tropas de Aníbal, mas deram uma surra nos romanos, que o coitado dos romanos só não morreu quem correu, porque a coisa foi feia. E aí essas notícias começaram a chegar à cidade de Roma, e os romanos, né, os senadores, a população da cidade começou a ficar empolvorosa. Amílcar tá vindo, e o que será de nós? Amílcar tá vindo, o que será de nós? Gente, a coisa foi feia. E teve outras batalhas, como por exemplo, a batalha de Canas. Gente, a Batalha de Canas foi o ápice da estratégia de Aníbal Barca. Inclusive, até hoje, a estratégia usada por Aníbal Barca é estudada pelos exércitos dentro da atualidade, que é o estilo de ataque em pinça, onde ele ataca pelos lados e arruma uma manobra e cerca o exército romano, que era muito maior. Então essa batalha de Canas eram 86 mil soldados romanos dos mais bem treinados, contra 56 mil soldados cartagineses, ou da civilização de Cartago. Aí você vai pensar, 86 contra 56 dá uma diferença de 30 mil. Os cartagineses não têm a menor chance. Porém, os cartagineses tinham Amílcar Barca, o terror do terror. Gente, essa batalha é considerada na história da civilização romana a maior de todas as derrotas. E olha que Roma gostava de guerra. A maior de todas as derrotas. Em cima disso, pessoal, Cartago, né, o exército comandado por Amílcar Barca, dos 86, eles mataram 50 mil soldados numa única batalha. Sobrou 36 mil. Desses 36 mil, 20 mil se tornaram prisioneiros. E os outros 16 só não morreu quem correu. Foi coisa feia, gente. E aí, isso, quando chegou em Roma, tinha gente que rolava no chão de desespero. Amílcar tá vindo, Amílcar tá vindo, Amílcar tá batendo aos portões. E é um bordão que é usado em algumas partes do mundo para dizer quando uma calamidade está vindo, ou uma tempestade, ou um terremoto, algumas coisas. Tem gente que usa até hoje esse bordão dizendo Amílcar está aos portões, porque coisas ruins vinham para Roma. E aí nisso, pessoal, só que tinha um porém.
as batalhas, o exército romano, ele era muito bem treinado e Roma era muito grande, tinha muitas províncias e foram recrutando. E aí as tropas de Amílcar Barca, com o tempo, não foram repostas porque estava muito longe e o governo cartaginês não conseguiu bancar as tropas de Amílcar Barca e com o tempo, e o rodízio de tropas e ataques, numa dessas, algumas situações levaram ao declínio de Aníbal Barca, mas o que interessa é a gente saber que Aníbal Barca, contra todos os prognósticos, dentro de várias e diversas situações, inclusive uma, quando ele teve que atravessar um pântano muito fétido, fedido, que muitos soldados morreram de infecção. Aníbal Barca pegou uma infecção no olho e ele, em frente à sua tropa, ele mesmo arrancou parte do seu olho, ele mesmo cortou e foi lá e queimou e falou: nada vai me parar, né? E diante dessa e de outras situações que Amílcar Barca passou com as suas tropas, né, dá para dizer que ele deixou um ensinamento muito grande. Quando todo mundo diz que você não consegue, é aí que você tem que se impulsionar, e é aí que você tem que mostrar garra e força e ir contra tudo e contra todos e realizar os seus sonhos, pessoal. Assim como Amílcar Barca prometeu ao seu pai que seria e que traria calamidade para os romanos que fizeram tanto castigo aos cartagineses. Não desista dos seus sonhos, pessoal. Se você tem um sonho de ser o que você for, que não importa o seu sonho, não importa o tamanho da dificuldade, gente. Se inspire em Amílcar Barca e realize os seus sonhos, realize as suas promessas. E, para quem é valentão como as legiões romanas, né? Porque Roma botava o terror sobre o outro. Sempre vai ter alguém que é mais forte, mais astuto que você. Então cultive a cultura da paz, pessoal. Esse é o ensinamento e eu sou Aldo Apolinário, do canal Histórias de Sucesso por Aldo Apolinário. E eu conto com vocês para curtir essa história, compartilhar, se inspirar e ser feliz, tá, pessoal? Que Deus possa abençoar a todos e até a próxima história. Valeu, galera!